distribuição de tempo de residência. E para isso, eu vou rebobinar no caso que já dei e ver se continuo na passada com a última forma, está bem? Se considerarmos um qualquer reator, ou um sistema qualquer, pode ser reator, com entradas e saídas, como vos disse, se considera normalmente um aspecto da população. Vamos olhar para a população de moléculas lá dentro, e lá dentro vamos definir duas idades. A idade interna e a esperança de vida. A idade interna é o tempo que decorrer desde o momento em que a molécula entrou no reator até ao instante atual. Essa é a chamada interna. É como nós chamamos a nossa idade, desde que nascemos até agora. A esperança de vida é o tempo que se espera que a molécula venha a passar até sair. E à saída, nós vamos definir um outro tempo, que é o tempo de residência. Que para qualquer molécula que lá está dentro, em princípio, deve ser igual à idade interna mais a esperança de vida. Aqueles tempos admitem, do ponto de vista estatístico, funções de intensidade que vocês já deram, e que nós aqui vamos chamar de distribuições, pelo menos no respeito à idade interna e à distribuição e ao tempo de residência. E vamos então definir as funções de intensidade do ponto de vista estatístico e de T-alfa é de TR, lambda de T lambda. Aquelas funções de intensidade, ou como nós chamamos, distribuição de dados internas, distribuição de tempo de residência, e a esta sim chamamos de função de intensidade, curiosamente só, é a linguagem habitual da distribuição de tempo de residência, estão definidas de tal modo que I de T alfa, dt alfa, é a fração de moléculas que tem idade interna entre T alfa e T alfa mais dt alfa. Pode, está com cara de ponta de interrogação. Quando as caras ficam assim estáticas, normalmente quer dizer que alguma coisa se escapou. Portanto, perguntem na altura. Muito bem, como eu disse, IT alfa é de tal modo que IT alfa vezes dt alfa é a fração de moléculas que tem idade interna de T alfa e T alfa mais dt alfa. É TR, distribuição de tempo de residência, é definida de tal modo que a TR DTR é a fração de moléculas que tem tempo de residência entre TR e TR mais DTR. A função intensidade, lambda de T lambda, e aqui é lambda maiúsculo, é a fração de moléculas com idade interna T lambda que tem esperança de vida nula. Por esta vou repetir que é evitando da dor. É a fração de moléculas com idade interna igual a T lambda e que tem esperança de vida nula. Portanto, vai sair imediatamente assim. Definem-se ainda as médias no sentido matemático do termo integral ou estatístico, que é o primeiro momento das distribuições. O primeiro momento da IT, que é chamado idade interna média, é definida tal como na estatística o integral entre 0 e infinito de T alfa e de T alfa de T alfa. E corresponde àquilo que nós vemos sempre da teoria.
Se esta for o ideal, o T alfanumérico corresponde ao centro de gravidade da curva. Isto é, se aquilo fosse pesado, em que este peso é igual àquilo, a área é igual à zero. Divide aquela área em duas iguais. É o centro de gravidade da curva. Que é a média estatística que vocês já deram na estatística. Eu penso que uma número qualquer, só para vos mostrar como é que é definido a média, a idade interna média. Também se define o primeiro momento da distribuição pela residência. Tempo de residência médio, que é também ele calculado na estatística, o integral de ter essa função, tal como vocês calcularam na estatística, a média, o primeiro momento, é o primeiro momento. Uma coisa que eu posso ir dizendo, mas nós vamos entrar mais para adiante, não daqui a muito tempo, é que este tempo de residência média, em teoria, é sempre igual ao tempo de passagem que vocês devem ver a cálculo de V sobre V. Em teoria. E depois nós vamos ver que em reatores reais, com problema de funcionamento, às vezes não é igual. E isso vai nos permitir o diagnóstico de funcionamento de reatores. Conseguimos diagnosticá-lo calculando as outras. Sabemos o tal, sabemos o TR médio. Se eles não forem iguais, conseguimos diagnosticar o que é que está a correr mal no reator. Isto é a teoria assim em voo do azul, passando muito depressa sobre ela. Vamos agora ver como é que experimentalmente nós temos acesso àqueles valores. E para isso há duas extensões clássicas que são feitas, são chamadas extensões de Dunpert. A primeira e a segunda é assim que elas estão, que agora fez-me lembrar o tempo do antigamente, quando o Presidente da República veio então, eu ia dizer o nome, mas depois Pedro Radeira dizia assim, quando chegou a época, eu estou muito contente de estar nesta linha de cidade. Estou muito contente de estar nesta linha de cidade por dois motivos. O primeiro e o segundo. Então, vamos ver a primeira e a segunda experiência. Dois motivos, o primeiro e o segundo. Não disse para o primeiro e para o segundo. E também, mas eu vou dizer quais são as experiências. A primeira e a segunda. Pode fazer. Mas eu acho que você tem erro. Para ver sem ele que é estranho. Quando sai assim sem ele, se calhar é sem ele. A primeira experiência de dar, porque eu já falei no normal. Corresponde a injetar bruscamente à entrada do reator uma quantidade de marcador, ou tracer, como nós normalmente chamamos mais vezes de marcador. Um traçador, alguma coisa que não interfere com o escoamento e que é facilmente medível, detectável. Nós não podemos ter escoamento, nós temos que ter acesso aos escoamentos.
Se interferir, traga a observação. Em princípio, ele é injetado de forma que seja facilmente detectável à saída. Fácil, por exemplo, por pontimetria, ou por colorimetria, o que quiser. Nós detectamos rapidamente a saída o que é que está a acontecer. Okay? Mas nós não sabemos escoamento. A forma daquela curva à saída informa-nos de como se está a escoar o fluido do reator. Mas qual é o escoamento verdadeiro? Vocês até agora eram dois piores, já perfeitamente agitado, e o pistão. Os reatores normalmente estão alguns no meio. E esta curva, em princípio, esta é uma das curvas que, em princípio, nos dá acesso ao que está a acontecer no escoamento. A perceber qual é o escoamento verdadeiro do reator. Naturalmente, de acordo com Lavoisier, há conservação. Portanto, se não há reação e não há o tracer, em princípio, não é consumido. Se eu injetei aqui em moles, aqui é um estado em moles. E então, isto quer dizer que o número de moles N deve ser apanhado à saída. Se eu integrar aquela curva, eu acabo. Depois, no último aula, dividi por Q, disse N sobre Q. Fiz um artifício de cálculo, multipliquei e dividi por V, em que V é o volume do reator. Já agora aqui é o tal lado, volume. Qual é a purificação do tempo? Isto aqui eu chamei, lembra, C-bola. Este aqui é o que vocês já conheciam por tal, tempo de passagem, space time. E isto é na mesma, naturalmente igual a quadrado de 0 e infinito do C esquerdo. E depois ele disse assim, o Danquart chamou curva C, C maiúsculo. Portanto, este C que eu ponho ali, isto é só para dizer que ele é maiúsculo. A curva C do Danquart é o CS de T sobre o C bola, neste caso de uma injeção brusca. O C bola é a concentração que instantaneamente se atinge no reator. Se eu verter a molécula imediatamente dentro do via dá a concentração instantânea que eu e vê-se que a área daquela curva é tal. Se esta é ser bola tal, aquela diz que ser bola tem que ser tal, não é? Ora, uma vez que eu, no limite, injetei aquele número de moles, se for bruscamente no limite, aquilo atingiu o infinito, portanto em instante zero, eu posso calcular a concentração de entrada no reator. Vou pôr aqui um espaço antes que eu depois que eu outra coisa, está bem? E a concentração é normalmente o número de moles dividido pelo volume em que ela foi injetada. E o volume é o caudal do volume e o peso. Ora, no limite,
eu faço aquilo de tal modo brusco que é praticamente em instante demora tempo zero. O Sr. Paul Dirac definiu uma função que chamou delta, a função delta de Dirac, que é definida deste modo. Delta t é igual ao limite quando delta t tende para zero de 1 sobre delta t. E vale 0 para t diferente de 0, infinito para t igual a 0. E ainda o integral entre 0 e infinito. O delta t dt é igual a 1. Ora então aqui, vê-se, o n sobre q vale c volátil. Não é? E 1 sobre delta t, quando delta sobre delta t. Portanto, isto é c volátil delta t. O n sobre q é o c volátil. 1 sobre t, quando delta sobre zero, é delta t. A filtração à entrada, quando eu faço uma injeção impulsional, e aquilo chama-se um impulso, por oposição, quando eu faço isto, chamo-lhe pulso, quando faço isto, chamo-lhe impulso. E normalmente ponho ali a área. Quando é impulso direto, digo a área 1. Ok? É assim que se faz. Portanto, isto é um pulso, isto é um impulso. Posso continuar? Já tomaram as notas todas, porque agora o que eu vou dizer é importante. Então imaginem que eu injeto fazendo moléculas todas de uma vez. Quando eu registro a resposta à saída, elas estão a sair exatamente com o seu tempo de residência, porque entraram todas as moléculas. Isto é, a curva de resposta é a própria EC. Se eu fizer um impulso unitário virar para a entrada, a área 1, que não tem que ser EC, que ela não usava, e todas as moléculas passaram lá e entraram ao mesmo tempo, portanto a idade, ao tempo de saída é o seu tempo de passagem, o seu tempo de residência. Ok? Portanto, eu registro, quando faço uma entrada delta t aqui, se aqui eu fizer delta t, isto é, se esta área for a curva aqui da resposta é a t. É a fronteira. Ou seja, dito de outro modo, RT é a curva C de Danforth dividida por Fábio. Porque a área da ET é 1 e a da CT é tal. Eu posso ter acesso à ET através da curva C de Danforth dividida por Fábio. Quando eu faço o impulso à entrada, se eu dividir por C bola, a construção T tem a curva C. Mas essa curva tem uma área tal. É uma curva normalizada de tal forma que a área debaixo dela é 1. Portanto, se eu em vez de dividir por C bola, dividir por C bola tal área 1, tenho ST. Isto é, dito de outro modo, é ST ou CT sobre tal. Okay? Não sei se ficou claro agora. Eu sei que estas coisas exigem um certo tempo de maturação, é normal, ninguém nasce ensinado. Mas o que eu quero dizer, e isto é o que eu quero que vocês não esqueçam, que quando injetam, quando a entrada for esta, da respectiva resposta, eu tenho ET.
dividindo a curva de resposta CST por C bola que eu sei calcular, porque sei o que injetei, sei quantas condições também vai aí e sei o tal do reator, sei o volume para lá pela travessa. Okay? Ou, se não souberem isso, conhecem a curva CS da resposta. E o C bola tal não é mais que o integral dela. Questões de conservação. Portanto, quando eu fizer um impulso à entrada, eu tenho sempre acesso à distribuição de residência, dividindo o valor da curva em cada ponto pela área total da curva. Okay? Se eu fizer uma injeção, um impulso à entrada, a área vai ser C bola tal. A área é igual ao integral. Se eu digo CS, o integral tem EC. Imediatamente. Antes de passar à segunda experiência de Dunkerque, vamos tentar obter uma primeira relação entre as distribuições. Vamos dizer assim. O que está dentro do reator não é isto, não. O que está a sair entre T mais dt, durante o intervalo de tempo dt. Portanto, isto é a fração de moléculas que tem tempo presença em T mais dt. Vezes o caudal, o total que está a sair. Do intervalo de tempo dt, o que saiu foi isto. Certo? Isto resulta de duas coisas. Das moléculas que lá dentro têm idade interna entre T e T mais dt. Já agora, eu não disse, mas vou dizer agora. É claro que eu vou fazer TI, os T alfa, TR, T lambda, para mim é tudo T. Foi só para introduzir. A partir de agora, para mim é sempre T. Então, V vezes IT dt são as moléculas que têm idade interna entre T e mais dt, lá dentro do reator. E elas terão dentro de residência, a curva será aquela, se saírem instantaneamente. Isto é, essa esperança de vida delas por nula. Não é? Pode haver moléculas com esperança de vida não. Para que o TR seja igual ao T alfa, para que este T seja o mesmo que este, elas têm que ter esperança de vida nula. Não é? Porque o TR é T alfa mais T lambda, não é? Certo? Então, as que lá estão dentro, com a idade interna T mais dt e esperança de vida nula, são aquelas que vão ter tempo de residência em T mais dt. Posso continuar? O importante é que vocês escrevam o que eu estou a dizer, ou então depois ouçam o vídeo que eu expresso lá aqui, e que vão pensando que isto não é elementar. Portanto, não é elementar de saber o número de pessoas que aqui está. Eu já vos disse que esta é a disciplina que, em princípio, reprova mais gente, porque isto não é elementar. Mas, uma vez entendido... Eu só não segui a primeira parte. Esta aqui? Esta aqui?
As moléculas com tempo de residência em T mais dt, que vão sair no intervalo de tempo dt, são as que tinham idade interna em T mais dt e esperança de vida nula. Diga? Repito. As moléculas que têm tempo de residência entre T e T mais dt, que são estas, e que vão sair durante o intervalo de tempo dt, são aquelas que tinham idade interna entre T mais dt, que são estas, e que têm esperança de vida nula, que são estas. Vão sair agora. Portanto, vão ter o tempo de residência igual à idade interna. Já conseguiram escrever? Eu vou repetir. As moléculas que vão ter tempo de residência em T mais dt e vão sair do intervalo, durante o intervalo de tempo dt, são aquelas que tinham idade interna de T mais dt e esperança de vida nula. Nesta altura, o T alfa é igual a TR. T alfa é TR, lembram-se? Está aqui. Se esta for zero, elas estão iguais, aquelas duas. Tem esperança de vida nula, portanto, T lambda vai ser zero. E é o que isto quer dizer. Para a ação de moléculas com idade interna de T e com esperança de vida nula, foi o que eu disse. O lambda T desse, certo? E estas são as moléculas com idade interna entre T mais dt. Como elas têm esperança de vida nula, vão ter tempo de residência igual às que estão a sair, que são os Q vezes T dt. É claro? Mas esses DTs são todos diferentes? Não, são todos iguais. Eu disse, eu vou deixar aqui igual o R e é sempre tempo. Ok? Claro que você pode dizer, uma é idade interna, sim, mas elas são iguais, não é? Até o mesmo tempo. Eu sei que pode parecer esquisito, mas eu não vou dizer, ok, é tempo. A idade ou a esperança de vida ou o tempo de residência é sempre tempo, não é? Então agora, eu posso fazer isto. E chegar a uma primeira relação entre aquelas três distribuições. Portanto, este é igual àquele dividido por V sobre Q vezes I, que é tal vezes I. Porque ele é genérico. Eu vou continuar. E agora vamos à segunda experiência de dados. A segunda experiência de Marcos corresponde a fazer uma perturbação integral à entrada.
Em vez de fazermos um impulso à entrada, fazemos um degrau de concentração de marcador, ou tracer, à entrada. Eu pus ali o caso mais simples, que é passar de 0 para ser 0. Mas normalmente pode ser passar de um valor qualquer para outro valor qualquer constante. Neste caso, eu direi que o CE é C0 vezes HT, em que o HT é a função de grau de Heaviside, que eu não sei se vocês já conhecem. Já agora, isto que eu não disse, mas vou dizer quando está aqui. O RT tem dimensões de 1 sobre tempo. Reparem que o C, a curva C é uma curva dimensional, que é um quociente de concentrações. E como é T é o que divide por tal, tem dimensões de tempo menos 1. RT/dt é que é dimensional, que é uma fração de moeda. E o mesmo conta para a IT/dt e para a lambda/t/dt. Esses são dimensionais. Portanto, quer a RT, quer a IT, quer a lambda/t, medem-se em 1 sobre tempo. O grau de Heaviside a função de grau de Heaviside é a função de grau unitário. Isto é uma curva que vale 0 à esquerda 0 e vale 1 à direita 0. Ela não está definida até igual a 0. É o que vocês quiserem que ela seja, nesse ponto. Eu costumo dizer que já é 1 quando t igual a 0. É a minha convenção. A minha convenção é que ht é 1 quando t igual a 0. E o que eu vos vou dizer, a convenção é arbitrária. Cada um faz o que ela quiser. Mas têm que manter a mesma no mesmo problema. Se a mudarem, é morte por isto. E exatamente por isso eu nunca mudo, mantenho sempre a mesma para todos os problemas sempre, ok? Uso sempre esta. Já é 1 quando tem agora. Está tudo bem. Mas ela é arbitrária. O que acontece, e vocês vão fazer comigo, imaginem que têm um impulso de Dirac unitário. Vamos integrar aquela curva de menos infinito a mais infinito. Então, se eu fizer o integral, ora digam lá, quanto é que é o integral aqui à esquerda? 0, 0, 0, 0 e vai. Isto é, o HT é o integral do delta t. E vice-versa, o delta t é a derivada do HT. Ok? Ficou claro? E agora eu vou dizer uma coisa que vocês já deram, mas esquecem sempre. Eu escrevi assim, porque sei o que estou a fazer. Mas agora vou-vos chamar a atenção de uma coisa que 50% de vós vão fazer errado no exame. Portanto, eu costumo dizer, não queiram vencer esses 50%. É assim. Isto é um integral definido. O integral definido só é função dos limites, não é função da variável de integração. O que é que isto quer dizer? Que eu posso chamar o que eu quiser a variável de integração. Joaquim, Manuela, Antónia,
feliz mina, se, lá está, o que eu quiser, tanto faz. O valor da diferencial só depende dos limites, da função. Se a função não é a variável de diferenciação. Isso é o que eu chamei de T1. Dito de outro modo, este T que está aqui é este T, não é o de lá dentro. Mas eu ponho H de T, lá de 0 em T, o T do H de T é o do T de cima. Não é o lá dentro, quando eu ponho delta T dt. Podem pôr o que quiserem lá dentro. Ok? Eu vou escrever muitas vezes a cor diferente para sublinhar isto, mas mesmo assim, tenho verificado, normalmente, em média, 50% chegam ao exame e dispararam. E disparatar é grave porque não dá, mas não sou, realmente não é grave. Bom, portanto, no integral definido é função apenas dos limites e da função de direção, mas não da variável de direção. A variável de direção é uma variável que chamavam muda. A variável de direção é uma variável muda. Muda no sentido matemático de termo, não quer dizer que ela não fala, mas já sabia que ela não falava. Quer dizer que tanto faz, chamem o que quiser. É independente do que lá está. Não é importante. Chama-se variável muda, do ponto de vista. Muito bem. Do mesmo modo, o impulso dirá que é a derivada do grau de emissão. E eu queria que vocês mantivessem isto lá no vosso subconsciente, porque eu daqui a um bocado vou-vos chamar, vou-vos perguntar uma coisa que está relacionada com isto. Tá? Posso apagar estas coisas aqui e agora voltar à nossa experiência de banco? Quando eu faço esta experiência, o Duncker se chamou curva F de Duncker, deixava a curva C de Duncker, e agora é curva F de Duncker, F maiúsculo, curva F de Duncker, é exatamente a resposta normalizada ao metrar igual. Reparem que este aqui é C0 em baixo, não C-bola, que é o caso chamado. São diferentes. C0 é a valor de construção integral, e C-bola é a construção que instantaneamente seria do reator pelo lado de T, por exemplo. Eu aqui pus para sair de zero. Se não sair de zero, isto é assim. É que, em princípio, se aquilo foram para estas duas são iguais. É só normalizar a entrada com o relator de alfa e fazer com que ela comece em zero. Quando não for a partir de zero para um valor C0, for a partir de CF de zero, está estacionado, que é igual a CF de zero, se estiverem estar estacionados, são iguais. Para uma determinada concentração à entrada CFT, aquele vai o CFT que depois vai atingir também o valor final e, portanto, isto no fim vai para 1. Portanto, por acaso não é isto, C0 não é isto, isto é a curva E. C0 é isto. É o salto na entrada, não é? Curva E, vamos dizer que é esta resposta. Aquilo aqui custa o CST sobre C0. O
C0 normalmente é esta diferença do salto que eu dei e a resposta subtraio também a parte zero estacionária. Isto é, a curva F é uma curva normalizada. Sai de 0 e vai para 1. Aonde? Aqui? Porque esta é esta curva. Eu estava a pôr esta na forma se eu fizer assim. Se a minha concentração à entrada, e aqui é o C, sair de C0 para o valor tal, eu subtraio este de modo a que aqui tenha o C0, dá o caso. Subtraio o valor anterior para trazer para 0, sair de 0 até C0. Mas eu posso dar um C0 antes. Okay? No caso geral, eu posso estar aqui a alimentar já uma coisa que é diferente de 0. Isto aqui pode ser um C anterior. Ok? C de 0, digamos. E eu subtraio de modo a que seja 0. O C0 é só a altura a partir do valor em que está. Vocês vão fazer problemas com isto e, portanto, vão-se perceber. A experiência, em princípio, é a partir de 0. Mas escusa ser a partir de 0. Pode ser a partir do valor qualquer, desde que seja estacionário. Porque se for estacionário, a entrada é igual à saída. E eu subtraio o valor estacionário. E fica a partir de 0 até ser 0. Ok? Da mesma maneira. Agora, a curva normalizada é a curva F. E a curva F vai sair de 0 e vai para 1. É a resposta a um degrau unitário. Então, se eu dividir por C0, a entrada fica como se fosse um HT só. Certo? Então, se eu fizer um degrau unitário à entrada, a curva de resposta é a minha F de T. E agora o que eu vos queria dizer é o seguinte. Vocês deram sistemas ou equações, sistemas lineares na matemática. Lembram-se como é que definiam um sistema linear? Esse é um caso particular. Um sistema particular um sistema linear é aquele em que é aplicado o princípio da sobreposição. E o que é isso do princípio da sobreposição? Uma função dislinear, o princípio da função é aquele. Quando a função f de a mais b igual a f de a mais f. E essa é uma função linear. No sentido matemático do termo mais geral, não é só ax mais b. Qualquer função que verifique isto é uma função linear. Por exemplo, a integração é um valor linear. Mais para lá, para ficar mais fisicamente mais razoável. Menos 10. Portanto, vamos calcular a F a partir da E. O valor dentro daquele integral até aquele ponto é o valor da EF neste ponto. O valor da E até este ponto, mais este, é o valor da E em baixo. E isto até ao fim. Qual é a área da ET toda? Então esta vai para mim. Pode ir calcular a integral assim.
porque pode não estar, isto não está bem feito, tem que escolher para chamar a subida até aquela longe. Assim, depois é fica. E vice-versa. A derivada desta curva dá aquela. Posso só voltar a repetir o que é que o F é o integral da FT A integração é uma função linear. O meu reator também é uma operação linear, transforma a entrada na resposta. Okay? Se a minha entrada, HT, é o integral da entrada delta T, a resposta ao HT é o integral da resposta ao delta T. A resposta àquela é F, a resposta a esta é E, logo o F é integral da E. Então, transmite-se exatamente a mesma coisa. São sistemas lineares. Com sistemas lineares, seja possível por posição, é mal para um lado, é mal para o outro. Eu vou. Vamos ainda olhar para aqui, fazer mais uns balanços, antes de entrarmos em mais coisas que vocês já deram, mas se esquecem. Posso fazer isto? Eu já vos disse como é que se faz um balanço. Já, não já. 4 tipos de dedos. Já viu? Vamos fazer um balanço àquilo que está a passar-se. O que entra é igual ao que sai, não há reação. Depois chamar de mais o que se acumula. O que se acumula é o que está lá dentro. E uma vez mais, atenção a estas funções. Este T que aqui está é uma variável número. Desce ao lado de cima. Eu vou muitas vezes com ele lá em baixo, mas quero que vocês se habituem a perceber que o limite é que pode. A letra que está dentro do introdução não é essa. É só o hábito de chamar. Então, eu vou dividir tudo por Q vezes C0. Dá 1. Aqui, no caso desta entrada, o CS sobre C0 é o S. Isto aqui não é verdade. É verdade. Ok. Eu vou pôr o P cá fora, o V sobre o T dá tal, não é? E agora quanto é que dá o V dt daquele integral? Dá Portanto, FT mais tal IT igual a 1. Uma relação entre o F e o I. E já sabemos a relação entre a F e a E. Já sabemos outra que era lambda, a E e a I. Portanto, começamos a ver para frente essas funções todas. Professor, ali a função FT é Para aquela entrada, o CS que é sobre C0 é FT. É isto. Se eu dividir isto por isto, fico CS sobre C0. É FT. Sim, mas CS no caso não é uma função inteira. É, não é T. Eu não pus lá o T, não sei se é esta T. Se quiser eu ponho. Aquilo é a resposta em cada instante
Balanço material de QC0 ou Q vezes CS é sempre tido em cada instante. Está a variar, é estas quatro. Ó. QC. V sobre Q, tal. Ora, e os 10 euros? Boa pergunta. Faltou aqui. Porque aqui são considerações lá dentro, ok? Não é só a acumulação do leque. Obrigado. A sério. Obrigado. Faltava ali o CC. Vai acontecer mais vezes, portanto não se preocupem. Não é só para ver se vocês estão atentos. Devo dizer, é para ver se estavam atentos. É por fazer isto que eu faço, sem ver vocês. Mas para isso é que eu tenho aqui não sei quantos quilos de massa cinzenta. Espero que vocês estejam a pensar ao mesmo. Aliás, é por isso que eu quero que vocês façam perguntas. Para não dizerem, façam as perguntas. Eu embalo, faço, só no fim, quando vou fazer as contas, ver as contas é que eu eventualmente digo. Muito bem. Portanto, esta é uma relação com F e I. Muitas vezes eu vou escrever esta relação de forma diferente. Muitas vezes vou dizer que F de T mais tal I de T é igual a H de T e não igual a 1. Se H de T que é 1 à direita de 0. E à esquerda de 0 não é 1. É igual a 0. Muitas vezes eu em vez de 1 vou pôr H de T. Portanto, espero que vocês percebam porquê, que não é só à direita de 0. E à direita de 0 é o H de T, que é 1. Está na hora, portanto, melhor é fazer aqui o quarto. Se não houver, há dúvidas?